Olá, eu sou José Pinto Júnior e este é o programa Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. No programa de hoje nós temos o prazer de receber a doutora Lígia Limeira, diretora, criadora do PROBEC, que é coordenadora, né, do programa Setembro Cidadão, que fechou uma parceria aqui com o município de Parnamirim e vários outros municípios do Rio Grande do Norte. Vamos conversar um pouco sobre esse tema. Doutora Lígia, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, fico muito honrada, viu, Pinto Júnior, por mais uma vez estar participando aqui do seu programa. Um prazer recebê-la. Vamos começar contando sobre essa reunião que a senhora teve ontem com o gestor Rosane Taveira da Cunha, prefeito de Parnamirim. O que de produtivo foi construído? Bem, aqui em Parnamirim nós temos dois vieses, né? O primeiro e o primordial, o mais importante deles, é a educação cidadã, né? Com relação a isso aí, houve já a assinatura do convênio, né, que envolve a OAB, que é o segundo projeto, mas a educação cidadã ela vai ser deflagrada agora nos dias 1º e 8 de agosto, com a capacitação de 100 educadores, né? Eles vão trabalhar, foram adquiridas 12 mil cartilhas Cidadania Z, que se traduz, essa obra se traduz exatamente num dicionário de cidadania, né, que trabalha a formação do indivíduo em sala de aula, né, em seus arcabouços moral, ético e cívico, e esses professores serão realmente capacitados para traçar uma linha de aplicabilidade e metodológica, né, para sala de aula, segundo o grau de maturidade do aluno que vai ser trabalhado. E o momento de ontem foi para marcar exatamente a assinatura do convênio que está sendo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Parnamirim, a OAB e o PROBEC. Então, ele, na verdade, ele se reporta, ele se volta à formação ou o resgate daqueles alunos que integravam aquela escola que foi depredada o ano passado, né? Nós fizemos um trabalho diagnóstico, traçamos, fizemos uma pesquisa e descobrimos que esses alunos eles foram distribuídos em 8 escolas, né, pelo município. Então, nós vamos pegar esse projeto piloto, né, esses alunos que estão dispersos nessas 8 escolas e vamos, assim, como que adotá-los para trabalhar com eles, assim, não só com a educação cidadã, mas com a formação também por meio de palestras, e é aí que entra várias linhas de atuação da OAB, né, que conta com 58 comissões, né, e a gente vai tentar, no período de 1 ano, o lançamento vai ser no Setembro Cidadão deste ano, 2017, e nós vamos trabalhar durante um ano inteiro, e vamos ter a culminância desse projeto inicial lá no Setembro Cidadão de 2018. Então, é muito bacana, porque não é uma ação assim, pontual, é uma ação que se reveste de perenidade. Que interessante. Me fala um pouco sobre o conteúdo dessas revistas que serão distribuídas, trabalhadas em sala de aula. Na verdade, o Cidadania Z é uma obra, né, uma obra científica. Ela é resultado de uma pesquisa de 5 anos, e ela trabalha conceitos positivos e negativos que vão redundar na formação do indivíduo. Então, isso aí é o esforço que nós temos para demonstrar àquela criança e àquela adolescente que nós não detemos apenas direitos, nós somos também protagonistas de deveres, e uma vez inobservados esses deveres, elas terão repercussões na vida do indivíduo, né? E nem sempre tão agradáveis. Às vezes, ela se consolida até num crime, né? Assim, e é necessário que esse aluno ele conheça essa realidade. Então, na verdade, essa cartilha ela é muito lúdica, né? Então, ela é capitaneada por 2 personagens, Edu, de Educação, Cidinha, de Cidadania. Eles são irmãos, né? E eles interagem
com o leitor, né, a fim de dar uma amenizada, né, assim, uma suavidade, um contexto assim, que inicialmente parece árido e que não é muito afeto realmente a nossa sociedade, né? Assim, a cultura brasileira, ela não se acostumou a cuidar, né, dessas questões assim de cidadania, né? Aquelas matérias que nós tínhamos, moral e cívica, EPB, OSPB, que trabalhavam um pouco isso aí, elas foram identificadas com a ditadura, né, realmente possuía um conteúdo muito militarista, né, nacionalista, mas tinha o lado bom também, que era esse conteúdo de formação, né, do caráter, da personalidade do indivíduo. E o processo de redemocratização esqueceu-se de contemplar disciplinas para serem desenvolvidas em sala de aula com um caráter já da Carta Magna que vinha, né, assim, que é considerada uma das mais avançadas do mundo, por sinal, e que vinha trabalhar todo um processo de redemocratização no país. Então, isso aí foi algo assim, muito danoso para a formação das nossas crianças e adolescentes, né? Muito embora a gente saiba que a escola ela tem o papel da educação como suplementar, né? O papel primordial da escola é o processo de conhecimento, o processo cognitivo, né? O ensino mesmo. Mas nós assim, vemos a necessidade, isso é inafastável, de nós trabalharmos a cidadania aliada à educação em sala de aula. Perfeito. A educação também, em princípio, é a obrigação da família, né? Mas a gente percebe que, em função das próprias atividades profissionais e da correria que vivem as famílias, termina muitas vezes ficando a educação do filho praticamente na mão das escolas, não é? E em que medida essa cartilha pode contribuir com essa formação? O ideal maior da gente é o processo sistêmico, né? Nós visamos esse processo sistêmico porque é óbvio que as escolas elas já trabalham algum conteúdo de cidadania, né? Todas elas se esforçam nesse sentido. Nós temos assim, verdadeiros heróis no corpo docente, aqui em Potiguar. Eu que trabalho assim, a miúde com essas questões, eu vejo isso com muita clareza e é um motivo assim, de regozijo. Para nós que trabalhamos, saber que o professor, muito embora não seja tão valorizado, né, como de fato merece ser valorizado, trabalha essas questões. Mas o Cidadania AZ, ele vem dar uma ordem, é uma obra a partir da qual esse conteúdo pode ser trabalhado de forma sistematizada em salas de aula por segmento de ensino. Então, eu acho que essa daí é a grande sacada que nós temos para trabalhar, porque isso traz todo um conteúdo, assim, além de responsável, né, organizado, a partir do qual o corpo docente pode se espelhar, né, para trabalhar esse conteúdo. E como isso se pensou muito assim, em trazer essa leveza a partir dos personagens, esse é um processo que se facilita mediante a adoção desse conteúdo didático. Eu lembro que tem uma parte da cartilha que fala da questão da acessibilidade. Sim, sim. Um outro problema que é recorrente é em relação ao bullying, né? É muito importante a gente conversar isso aí, porque, inicialmente, Pinto, é muito comum as pessoas dizerem assim, não, isso aí é muito dirigido para criança, porque tem 2 personagens, são bonequinhos. Mas nós temos que ver o seguinte, a nossa cultura não privilegiou realmente essa formação em sala de aula, de modo que muitos poucos brasileiros, infelizmente, sabem quantos e quais são os símbolos nacionais, por exemplo. Né? É impressionante você ter doutores, pós-doutores, que não conhecem essa realidade. Então, como você amar o que você não conhece? Né? Além de tudo, nós temos conceitos trabalhados nesse material didático básicos,
né, que elas estão intrinsecamente relacionadas à formação mesmo, assim, básica do indivíduo, como amor, tolerância, a questão do bullying, né, a questão do respeito, mas nós temos questões complexas que envolvem o processo eleitoral, né, que envolve as funções desempenhadas por um presidente da República, um senador, um deputado federal, estadual, a que se presta uma casa legislativa, né, em todos os seus níveis, né, municipal, estadual, federal. Nós temos questões como a Defensoria Pública, o Ministério Público, as associações de classe, os sindicatos, né, cujos conceitos eles não se coadunam com aquele nível de maturidade da criança. Então, eu defendo muito que o Cidadania Z é uma obra para todas as idades. Sim. Né? Porque assim, não adianta, Pinto, eu ser, eu ter o título, né, ostentar o título que eu tiver e eu continuar perpetrando diariamente, né, aquilo que eu entendo como natural, mas que, na verdade, faz parte do grande arcabouço da corrupção. Né? Eu chamo corrupção nossa de cada dia. É o jogar lixo no chão, é estacionar na vaga do idoso, é furar a fila, é não devolver um troco que eu receba mais, é colar na sala de aula, né? É fraudar documentos, para, por exemplo, ter uma devolução maior do imposto de renda ou não pagar imposto. Isso aí, isso demonstra a necessidade de o povo se ter autocrítica e se enxergar no processo da corrupção. Né? A corrupção não é só o que a gente está vendo. A gente sempre, né, fala aqui, é muito interessante isso que a senhora está falando, porque a gente acha que o inferno são os outros, né? Que a culpa são os outros, como se os políticos estivessem lá em Brasília, não fosse resultado de um processo eleitoral. O comportamento dele lá também tem a ver com o comportamento de quem o elegeu, em alguma medida. Com certeza, né? Os Inclusive políticos nessas furadas de fila, por exemplo, está ali aquela... Pois é. A gente vê o comportamento das nossas casas legislativas, o comportamento deles é vergonhoso, né? Ninguém escuta, ninguém para ouvir, ninguém respeita o outro, né? Aquilo ali é a reprodução da nossa sociedade, como em qualquer outra profissão. Né? É a reprodução realmente das nossas mazelas, dos problemas que nós temos em nível social. Né? Eu sempre digo nas minhas palestras o seguinte: nós temos o país que nós merecemos, quer seja por ação, quer seja por omissão. Porque uma coisa que me incomoda demais é o apregoamento, por exemplo, do voto nulo, né? Com a tese de que, uma vez eu anulando o meu voto, ou me abstendo de votar, né, eu posso, por exemplo, com esse meu gesto, fazer com que seja anulada uma eleição. Quando a gente sabe que o nosso sistema ele elege por apenas um voto. Então, eu me candidatei, eu posso ser o pior candidato possível, mas eu votei em mim mesmo, esse voto pode me eleger. Quer dizer, o voto nulo também participa da eleição. Com certeza, o voto nulo, eu digo assim, que é o grande gatilho que alimenta o sistema, que nós experimentamos e vivenciamos e repudiamos tanto. E né? que tem, nas últimas eleições, aumentado. Com certeza, tem aumentado, isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante, porque não existe nação no país que tenha se desenvolvido, né, tenha consolidado sua democracia sem a participação do povo, e para o povo participar, ele precisa compreender, né? Ele precisa, primeiro, dar a mão à palmatória, né? Reconhecer que ele é parte, ele é elemento de um povo e que ele as suas ações, elas estão repercutindo, né, nesse comportamento social, né, e também entender, estudar, dá trabalho, mas a gente não pode mais viver na superfície, a gente tem que mergulhar, né, compreender e tomar as rédeas do nosso destino. Isso dá trabalho, mas é cidadania, é participação, é crescimento. Né? Talvez apenas reclamar seja mais fácil. Com certeza. Reclamar, apontar o dedo, né? E eleger culpados é o mais fácil, né, que nós temos. Agora, assim, realmente, você se reconhecer no processo, fazer a parte que lhe cabe, né? Isso por si só, se cada um fizesse, já seria capaz assim, de transformar a nossa realidade e promover uma pequena revolução.
Queria que a senhora falasse, as pessoas que quiserem conhecer o PROBEC, conhecer o projeto, tem um site, como é que acessa? Sim, nós temos um portal, né, grandioso, ele está sendo até reformulado, nós vamos fazer o lançamento em agosto, oportunamente eu venho aqui convidar prazer. O telespectador, mas assim, está lá disponível, está no ar, é o www.probec.com.br. Nós temos também Facebook, tá? O Facebook, quem quiser conhecer o Setembro Cidadão, todas as ações estão lá. É maravilhoso, é Setembro Cidadão, e um Instagram, Probec Cidadania, né? E eu convido a todos a se unir a essa causa. Hoje, o PROBEC conta, para a realização do Setembro Cidadão, com quase 90 parceiros. Né? É um movimento que está crescendo, começou com apenas 12 aqui no Rio Grande do Norte, né? E está se nacionalizando. Né? A questão da criação do PROBEC já se encontra na CCJ do Senado. E a nossa expectativa é que, quando ele venha se nacionalizar, ele já esteja bem consolidado no nosso Estado. Certo. Nós temos um tempinho para a senhora definir o Setembro Cidadão. Setembro Cidadão é um movimento que foi lavrado em lei aqui no Rio Grande do Norte, né, que passou a condição de Estado pioneiro em território nacional na questão da cidadania, que ele colocou, né, no calendário oficial de eventos do governo do Estado, um mês inteiro voltado a ações cidadãs. Essas ações elas só podem ser realizadas por meio de parceria público-privadas, obviamente, né? Porque nós trabalhamos assim vários conceitos de cidadania na área de cultura, na área de meio ambiente, na área de criança, na área de adolescente, na área de escola, na área de chamar atenção para a pessoa com deficiência, para um problema social como as drogas, né, para a questão do esporte, do lazer. Então, por isso que nós hoje contamos com essa grade expressiva, né, de parceiros. Também a mídia faz um papel muito bacana no Setembro Cidadão. Graças a Deus temos assim o apoio restrito, né, o seu programa mesmo, desde sempre, né, suas revistas, suas publicações apoiam o Setembro Cidadão. E, na verdade, os nossos esforços são no sentido não só de chamar a atenção da sociedade, né, para essas questões, para a relevância dessas questões, mas também para revelar nossos talentos. Nós temos tantos talentos no nosso Estado, mas, por sinal, por falar nisso, o Rio Grande do Norte é a unidade da federação que mais detém eventos de cidadania. Né? É uma coisa impressionante o que a gente tem aqui, que colocou esse Estado na trajetória, né, da construção do nosso país e que é desconhecido pelo nosso povo. Então, nós queremos resgatar essa história ao longo do tempo, que continua. Nós continuamos tendo mulheres e homens trabalhando arduamente pelo desenvolvimento do nosso Estado. Né? Então, a ideia é chamar atenção, envolver, noticiar, trazer conhecimento para o povo da riqueza da nossa cultura. É exatamente isso a que presta o Setembro Cidadão. Perfeitamente. Queria agradecer demais a sua presença, doutora Leide Limeira, aqui no Jornal Potiguar Notícias, lhe parabenizar por essa iniciativa e desejar vida longa à senhora, o Setembro Cidadão. Eu agradeço e lhe convido a participar cada vez mais efetivamente. Muitíssimo obrigado. A você que está nos acompanhando, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.